Olá, bem-vindas, bem-vindos. O tema de hoje é como nos fortalecermos diante das adversidades. Parece um tema muito pandêmico, mas eu não estou me referindo aqui somente à pandemia, não. As adversidades aparecem de todos os lados em nossa vida, né? E nunca adianta também a gente dizer, mas o fulano tem uma vida tão boa, nunca sofreu nada, eu que sofro um monte de coisa, reveses na vida. A gente nunca sabe como é que é a vida do outro, mas sabemos da nossa vida. E não adianta queremos nos comparar uns aos outros e dizer, fulano não sofre, eu sofro, fulano sofre mais que Beltrano, que injustiça é essa? Não é isso que está em jogo. O que está em jogo é entendermos o que significam as adversidades e como é que nós lidamos com elas, né? A primeira questão é saber qual é a natureza das adversidades. Por que elas existem? Por que existem coisas que acontecem contrárias aos nossos desejos, às nossas vontades, contrárias àquilo que a gente diria, bom, mas eu só queria levar uma vida normal, sem percalços, mas por que eles acontecem? Bom, a primeira coisa que nós precisamos entender e perceber é que nesse mundo material, e nós vivemos no mundo da matéria, eu, nas minhas falas, sempre parto do princípio que nós somos seres espirituais, porém, numa experiência material. Estamos na dimensão da matéria, enquanto estamos aqui nessa realidade física. E o mundo físico, ele é o mundo dos fenômenos cíclicos. Tudo na existência física, na existência material, é cíclico. Tudo está conectado, associado aos altos e baixos, a ir para um lado, voltar para o outro, movimentos pendulares, movimentos circulares. A vida é esse conjunto de coisas. Então, nós temos que saber que, se hoje nós estamos vivendo um momento de paz e tranquilidade, o fenômeno cíclico, a realidade cíclica das coisas, vai nos levar a um momento de estarmos passando por alguma privação, por alguma restrição, por alguma dificuldade. Se hoje nós estamos bem financeiramente, amanhã nós podemos não estar. É tudo cíclico. A realidade da existência, ela é cíclica. E a realidade humana, ela se submete a essa ondulação cíclica, esse sobe e desce, esse vai e vem. Então, se o mundo material é regido por isso, né, as adversidades também aparecem ciclicamente. Às vezes com uma intensidade maior, às vezes com uma intensidade menor, mas elas fazem parte da realidade da nossa existência. Então, não há como, de uma certa forma, negarmos que as adversidades são parte de um fenômeno cíclico, de um fenômeno oscilante, né, se quisermos chamar assim, de estados energéticos da nossa existência humana. Agora, se isso acontece porque nós estamos na realidade física, tudo que acontece na realidade física tem a sua contrapartida na realidade espiritual. O físico afeta o espiritual afeta o físico. Isso é um outro princípio basilar da existência humana, que há uma correlação entre essas duas realidades. Tudo que afeta o físico afeta o espiritual, o que afeta o espiritual afeta o físico. Parece até naturalmente compreensível, né? Nós sabemos, por exemplo, que se o nosso corpo está mal, né, fisicamente, a nossa capacidade de entendimento, de relacionamento, de humor, de emoção também vai se alterar. É natural. Então, isso nos explica um pouco o que é essa relação entre o físico e o espiritual. Agora, a adversidade, ela acontece na dimensão física, ela atinge a nossa realidade emocional, ela atinge a nossa realidade material, mas ela traz benefícios para a realidade espiritual. Isso parece, de certa forma, um contrassenso. Por que eu preciso sofrer
para poder crescer e melhorar. E isso tem resposta na seguinte percepção: a realidade espiritual independe da realidade física, mas ela absorve aprendizados a partir do que acontece na realidade física. Então, se eu pego, por exemplo, a questão que eu estava falando da riqueza e da pobreza, nós não temos que nos afligir porque eu me encontro num momento onde a minha vida é de pobreza, porque a pobreza vai ser sucedida pela riqueza e a riqueza pela pobreza. Mas essa ondulação, essa ciclicidade, ela deixa de existir na dimensão espiritual, e o que a dimensão espiritual consegue absorver de aprendizado disso é o desprendimento. Ou seja, eu não dependo da realidade material. Então, eu vou dizer que esse ciclo de pobreza, riqueza, riqueza, pobreza, ele pode aparecer como algo que me dói na minha realidade material, mas na minha realidade espiritual eu estou aprendendo abnegação, desprendimento das coisas materiais, desapego. Tudo isso eu vou aprender a partir disso. Agora eu digo, mas por que eu preciso sofrer? Por que eu preciso passar por essa experiência da adversidade? Eu preciso passar porque eu estou na realidade material. Se eu vivenciar somente a realidade do espírito, que é a crença da vida depois dessa vida, então eu vou ver que a adversidade não tem mais sentido, ela não tem mais papel, não tem mais função. Ela só tem papel e função nessa realidade material. Então, por exemplo, o que eu aprendo com essa, voltando à questão da riqueza e pobreza? Eu aprendo com esse fenômeno cíclico de que eu posso ser generoso na prosperidade e eu posso ser grato no infortúnio. Esse é um ensinamento que dentro das escrituras barrais aparecem e que nos trazem uma compreensão ampliada, né? Puxa, ser generoso na prosperidade e grato no infortúnio. Por que ser grato no infortúnio? Porque eu sei que o infortúnio aparece como uma experiência para eu fortalecer minha capacidade de abnegação, de desprendimento, de desapego. Então, eu sou grato pelo infortúnio. Não é uma questão de ser masoquista, é uma questão de entender a lógica da adversidade, entender a lógica do infortúnio, entender a lógica dos reveses que acontecem em nossas vidas. Eles cumprem com um papel. Se eles cumprem com um papel, então eu entendo a dinâmica. Se eu entendo a dinâmica, eu não vou sofrer com aquilo. Porque eu só sofro se eu estiver apegado. Uma pessoa que tinha milhões hoje e amanhã não vai ter nada, se ela estiver absolutamente desapegada e entender a lógica da prosperidade e do infortúnio, se ela entender a lógica do que é esse fenômeno cíclico que vai e vem, que sobe e desce, ela vai dizer, bom, hoje eu não tenho, amanhã eu terei. E pode ser até que amanhã eu não tenha, mas isso não me atinge. É um pouco difícil vivenciar isso com essa tranquilidade. Mas o que a adversidade vem nos ensinar é a lógica da dimensão espiritual. É a lógica do desapego do mundo material. Então, essa inquietação que a adversidade, as coisas adversas, contrárias, né, à nossa vontade quando elas acontecem, elas vêm exatamente para nos ensinar isso. Então, se eu entendo a lógica, eu não sou uma presa fácil daquilo que me parece ser uma coisa horrível. Então, qual é o papel que a adversidade, que aquilo que é adverso, que é contrário ao meu desejo, àquilo que eu achava que deveria ser e que acontece de repente? A lógica é que aquilo é providencial. Né? Paula diz que minha calamidade, como se fosse a voz divina dizendo, e toda essa dimensão da adversidade, ela tem que trazer a dimensão espiritual para o centro do debate. Paula diz que minha calamidade
é minha providência. Exteriormente é fogo e vingança. Interiormente é luz e misericórdia. Quer dizer, mas isso aí é querer aceitar o sofrimento e querer aceitar ser presa fácil. Eu não quero ser presa fácil de coisa nenhuma. A gente pode optar por não querer ser presa fácil de coisa nenhuma, mas isso não vai nos impedir de sofrermos situações adversas, contrárias aos nossos desejos. E daí, então, eu preciso tentar entender o que significa isso. Por que calamidade pode ser luz e misericórdia? Ela é luz porque ela esclarece, ela mostra caminhos. Ela mostra o caminho do quê? Ela mostra o caminho do desapego, mostra o caminho da abnegação, mostra o caminho do desprendimento, mostra o caminho do libertar-se da realidade material, porque a realidade material ela é contingente, ela é transitória, ela desaparece. O que vale é a realidade espiritual. Eu não falo isso para que a gente, então, viva em função de um prêmio futuro. Se eu for bonzinho, se eu aceitar calado todos os sofrimentos, se eu ficar calada com relação a tudo isso que eu sofro na minha vida, eu vou ter um prêmio seguro. Não é por isso. Não é porque eu tenho a esperança do prêmio, eu tenho medo da punição ou do futuro. É porque é uma coisa lógica. Nós estamos nesse mundo transitoriamente. E esse mundo é o mundo da transitoriedade, é o mundo das coisas que evanecem, que desaparecem. Do pó nós viemos, do pó nós voltaremos, não é? Então, se eu estou vivendo num mundo transitório, onde eu passo uma parte pequena, ínfima, minúscula, irrisória da minha existência, 80, 90, 100 anos, que seja, eu tenho uma dimensão espiritual que não conhece fim. E o que eu aprendi com essa transitoriedade? Esse que é o ponto fundamental. Se eu entender que nessa dimensão transitória, o que mais eu estou treinando para mim mesma, para mim mesmo, é me desprender desse mundo, não criar laços de apego com esse mundo, mas utilizar o que esse mundo tem de melhor para oferecer a mim, para que eu possa evoluir espiritualmente, então eu alcancei o meu intento. Como diz um ditado persa, sábio é aquele que no mar se acha seco, que no fogo esfria. O que isso quer dizer? Quer dizer, o mar é essa existência material. O fogo é essa existência material com seus encantos e provações e testes e chamados. Mas eu posso utilizar o mar e eu posso estar no fogo, desde que eu não me deixe contaminar por ele. Então, sábio é aquele que no mar se acha seco. Eu uso o mar, eu nado do mar, mas eu não me deixo ser influenciado, eu não me deixo ser infiltrado pelo mar, pela água. Eu uso aquilo, mas eu não me torno dependente. Eu uso o calor do fogo, mas não me chamusco com ele. Daí, então, eu entendo o que significa a diversidade. Ela é simplesmente uma forma de chamar a minha atenção para que nesse mundo da matéria eu não crie laços inadequados com a dimensão contingente, transitória da realidade material. Aí vem a pergunta, como evitar as adversidades? A pergunta é, precisamos evitar as adversidades? Porque elas aparecem de qualquer forma. E volto a dizer o que eu disse no início da minha fala. Não se compare jamais com mais ninguém. Mas fulaninho nunca vi sofrer. Você não sabe. Não sabe se ele ou ela já sofreram, o que sofrem. Sempre a grama do vizinho é mais verde, o galo do vizinho canta mais alto. Não é isso que está em jogo. Olhe para si mesma, olhe para si mesmo.
A pergunta é: há como no mundo transitório, no mundo contingente, no mundo que é suscetível e regido pelas alterações entre positivo e negativo, entre alto e baixo, eu fugir das adversidades, que são aquelas coisas que são contrárias à minha vontade, então eu tenho vontade e a coisa contrária. Elas vão se alternar. Elas fazem parte da nossa existência, né? Mas eu preciso das adversidades como o aluno na escola precisa do teste, precisa da prova, precisa de alguma forma de avaliação, né? Nem estou dizendo que a melhor forma de avaliação é a prova, o teste, mas a demonstração do conhecimento de que, ok, eu estou entendendo do que se trata todo esse processo, né? Seja através de uma prova convencional, papel, perguntas, respostas, ou uma prova que eu sou muito mais favorável, métodos mais pedagógicos, mais atuais e modernos, onde eu comprovo o meu conhecimento fazendo uma prática, mostrando que aquilo tem utilidade na minha vida, eu preciso daquilo. As provas e testes existem exatamente para nos auxiliar a comprovar o nosso conhecimento, podemos dar um salto para a próxima etapa. Então, as adversidades vão acontecer. Se nós levássemos uma vida absolutamente sem qualquer adversidade, sem qualquer coisa contrária aos nossos desejos, quereres e expectativas, nós não teríamos avanços. É interessante ver isso, como a adversidade ela nos ajuda a crescermos. E eu trago um exemplo muito simples do avião. O avião precisa do atrito do ar para ele poder levantar voo. Se não houver o atrito do ar, não há aquela diferença de pressão entre a parte superior da asa e a parte inferior da asa, pela aerodinâmica da asa, ele não levantaria voo. É o atrito que mantém o avião em voo. Porque o avião não voaria da forma que a gente conhece se nós não tivéssemos a atmosfera. Então, a atmosfera provoca o atrito, provoca a adversidade. Aquilo, de certa forma, dói nas asas do avião, mas é aquilo que dá a força e o impulso necessário para que o avião suba. Da mesma forma, um carro. O atrito entre o pneu e o asfalto, entre o pneu e a terra, é que fazem com que o carro se mova para frente. Porque se você jogar óleo na pista, o carro patina e não sai do lugar. Não, não queremos uma vida com atritos, não queremos uma vida com adversidades. Você não vai sair do lugar. Então, também não fique invejando quem você acha que não tem adversidade nenhuma, porque, infelizmente, aquela pessoa, se de fato não tiver nenhuma adversidade, está passando por uma provação tremenda, porque não tem o atrito necessário para que possa impulsioná-lo adiante. Então, a adversidade cumpre com esse papel. Cumpre com o papel de ser uma força propulsora, não uma força que nos freia, né? Pelo contrário, é ela que nos impulsiona. Porque é aí, através da adversidade, que eu sou capaz de mostrar a envergadura do avião, o quanto esse avião é capaz de realizar, porque ele precisa do atrito, o quanto um carro é capaz de realizar, que ele precisa do atrito dos pneus com o piso onde ele se encontra. Agora, nós podemos sim transformar as adversidades e dar a elas uma ressignificação, né? Ressignificar a adversidade é uma joia muito preciosa, porque é ela que nos liberta. Essa história que eu vou contar é uma história que foi relatada por Abdu'l-Bahá, mas muitas pessoas que passaram por exílio e prisão, né, tiveram essa mesma experiência, quando sacaram como transformar a adversidade em algo em seu proveito, né? A história de Abdu'l-Bahá é muito parecida com a história de Nelson Mandela, que vive isso 100 anos depois de Abdu'l-Bahá, né? Abdu'l-Bahá viveu isso no Oriente Médio,
Nelson Mandela vive na África do Sul, injustamente prisioneiro por 37 anos, Abdul Baha prisioneiro por 40 anos, mas ambos diziam que nunca se sentiram presos, né? E por que eles diziam isso, né? Abdul Baha dizia que 1 ano só na prisão que eu passei seria impossível de suportar. Mas por que eu consegui suportar, né? Porque ele dizia que ninguém sobreviveria àquela prisão. Mandela também. Ninguém sobreviveria, né, à ilha em que ele esteve prisioneiro, próximo à cidade do Cabo. Mas durante esses 40 anos, a grosso modo, de prisão, né, tanto de Abdul Baha como de Nelson Mandela, eu trago esses 2 exemplos, né, eles diziam que eles eram supremamente felizes porque eles não se sentiam prisioneiros. Eles não eram prisioneiros. Por que eles diziam isso, né? Porque a dimensão da espiritualidade era o conforto deles. Saberem que eles eram livres para pensar o que quisessem, para serem o que fossem, apesar de que sofriam torturas, apesar de que sofriam privações, apesar de que sofriam uma série de coisas, mas isso era da dimensão do corpo. A alma era livre. Então, quando eu vejo a adversidade acontecer na minha vida, a primeira coisa que eu preciso fazer é voltar à dimensão da minha alma. E se eu volto à dimensão da minha alma, eu vejo que eu não sou prisioneiro de coisa nenhuma. Não sou prisioneiro daquela dor, daquele sofrimento, daquela dimensão que me provoca, né, certos sentimentos e reações, se eu me colocar como presa fácil da adversidade. Se eu me lembrar sempre que a adversidade existe, né, para me auxiliar a entender o meu papel nesse mundo material e entender que, através dela, eu aprendo desprendimento, desapego, eu aprendo a me libertar das amarras da dimensão material e eu invisto em cima da minha realidade espiritual, eu vou, como disse então antes, mais cedo na minha fala, reproduzindo Bahá'u'lláh, eu vou ver que a adversidade, que a calamidade, ela é luz e misericórdia, porque ela é uma bênção, ela veio para me ajudar. Então, eu não vou me entregar a sentimentos de aflição, né? Eu não vou me entregar a sentimentos de perturbação emocional, porque eu sei que aquilo está acontecendo numa dimensão que acaba me nutrindo. O princípio que eu quero trazer nessa minha fala é esse. Entendamos qual o papel das adversidades, qual o papel das coisas contrárias ao nosso desejo. Elas vêm para nos nortear. Se elas vêm para nos nortear, elas vêm para nos elevar, igual ao ar, à atmosfera, que, com atrito com o avião, fazem com que ele levante. Porque o carro parado e o avião parado não tem atrito. Então, a adversidade só vai acontecer quando nós estamos em movimento. Se na sua vida você perceber que há mais adversidades aparecendo, é sinal que você está aumentando a sua velocidade. E se você aumenta a sua velocidade de conquistas, de realizações na dimensão espiritual, não na dimensão material, porque, de novo, o material é aquilo que a gente falou. Hoje tem, amanhã não tem, e isso não é o que importa. Então, se aumenta isso, é sinal que você está levantando o voo. É sinal que você vai voar alto. Agradeçamos a existência do atrito, agradeçamos a existência dessa força oposta que o ar faz com relação ao nosso movimento. Agradecemos esse atrito que o asfalto faz com o pneu do carro, que aparentemente quer impedi-lo de andar, mas, pelo contrário, é ele que vai ser o motivo da propulsão. É isso. Muito obrigado e que tenhamos essa reflexão como elemento importante para as nossas vidas.